Camila e na história de hoje vamos estudar mais um tema do pensamento de Florestan Fernandes sobre a formação da sociedade brasileira, a chamada Revolução Burguesa no Brasil. Vamos lá? Sobre a Revolução Burguesa no Brasil, Florestan Fernandes afirmou que já existia um embrião de burguesia em nosso país desde o princípio, mas que essas florações de burguês permaneciam sufocadas enquanto o escravismo, a grande lavoura exportadora e o estatuto colonial estiveram conjugados. Segundo as análises de Florestan Fernandes e de Sérgio Buarque de Holanda, a escravidão era a âncora que prendia o Brasil no antigo regime e é justamente o seu desaparecimento que vai marcar, segundo eles, a modernização do Brasil. Finalmente, a elite rural brasileira se aburguesou a partir das cinzas do tráfico negreiro, nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda. Para entender a afirmação de Sérgio Buarque de Holanda, é necessário considerar o fenômeno do deslocamento de capitais. Com os capitais deslocados do tráfico de escravos, foi possível modernizar as atividades comerciais, obtendo assim os capitais de transformação comercial, que possibilitaram novos investimentos e aceleraram as mudanças das legislações do país, como a abolição da escravatura, por exemplo. Nesse sentido, apesar de ser fortemente influenciada pelo discurso liberal, ter contribuído para a modernização do Brasil e também ter impulsionado os movimentos de independência, abolição da escravatura e proclamação da República, a Revolução Burguesa do Brasil não representou uma crise do sistema oligárquico, não simbolizou a vitória de um sistema democrático, não constituiu sequer uma mudança em direção ao império da lei e do arbítrio pessoal dessa lei, como nos países europeus, de onde essa revolução foi importada. Essas características, infelizmente, demonstram a fragilidade da Revolução Burguesa no Brasil e o porquê de nos mantermos em condição de atraso perante os países europeus, dos quais copiamos o modelo de revolução. Diferentemente deles, o Brasil se manteve subserviente ao capitalismo internacional e provocou em sua população uma necessidade permanente de dependência do Estado. Como consequência de todos esses apontamentos, o capitalismo e o liberalismo no Brasil não produziram uma forma de mediação social impessoal com as leis e princípios abstratos da ideologia liberal. O favor se tornou o nosso modelo de relação social e o modo de fazer política. E isso nos faz lembrar de outro marco da cultura nacional, o homem cordial. O favor, a cordialidade são duas faces da mesma moeda. O brasileiro é fruto de uma formação em que o Estado é ausente e distante, um mero aparato de classe. Há pouco valor atribuído ao trabalho, a ausência de instituições fortes e duradouras, ou até de uma religião mais reflexiva e impessoal. E assim, o brasileiro vai se caracterizando como um homem cordial. O homem cordial é um indivíduo que tem aversão ao abstrato e impessoalidade das instituições sociais, burguesas e liberais. Por isso, para ele, o instrumento de cidadania é o favor e não o direito. O homem cordial precisa sempre se sentir representado por uma personalidade, um artista, uma figura pública ou ainda um político eleito para dizer aquilo que pensa, para fazer aquilo que acredita. Precisa do populismo, precisa da sensação de costas quentes, precisa se sentir
confortável e seguro. O homem cordial não se importa em permanecer omisso. Espera que Dom Pedro diga que fico. Espera que ele diga que resolve tornar o país independente de Portugal e dependente dele, que é português. O homem cordial não se importa em eleger heróis e consagrar mitos a seu bel prazer, apenas porque precisam de personalismos. Em pleno século XXI, o desejo é que o brasileiro conheça o que é direito, a lei e o bom siso, que saiba fazer suas escolhas democráticas, que supere o voto de cabresto, o voto por heróis populares ou mitos, que o brasileiro conheça que mesmo no capitalismo há coisas de valor imaterial que o dinheiro não pode comprar e o outro não pode dar. Não pode substituir ou ainda não pode fazer. Direito não é favor. Viver com dignidade não é favor. Um país sem preconceitos de qualquer natureza não é favor. Um país com melhor qualidade de vida, melhor distribuição da renda, com erradicação da fome, do analfabetismo e outras causas nobres da sociedade não é favor. Porque direito não é favor. Chegamos ao final de mais uma história de hoje. Espero ter contribuído para os seus estudos sobre os intérpretes do Brasil. Beijos e até a próxima aula!